Bom dia. Hoje estamos aqui em mais um dia dessa pandemia com o Dr. João, um especialista na área de compulsões. Nessa entrevista online trataremos especificamente sobre o assunto do toque. Bom dia, doutor. Bom dia. É um enorme prazer poder falar sobre isso, porque é um assunto sério que necessita urgentemente ser mais divulgado, né, e entendido pela população brasileira. Que eu hoje em dia, infelizmente, não vejo tantas pessoas falarem sobre isso, né, é um assunto bem pouco desenvolvido pela população brasileira no momento. Doutor, poderia nos dizer mais detalhadamente o que é o toque? Antes de falar sobre o toque propriamente dito, nós temos que entender o que é uma compulsão. Compulsão é uma atividade que se torna extremamente necessária na vida da pessoa que é afetada, né? Com obsessões, rituais que a pessoa precisa realizar para se sentir bem no dia, digamos assim. Temos o toque, que é o mais conhecido, né? Só que nós temos outros tipos de compulsão, que, por exemplo, temos a mentira, né? A pessoa que mente compulsivamente, eh, o vício de comprar, de limpeza. Isso são alguns tipos de compulsão mais conhecidos junto com o toque, né? E o toque é chamado de transtorno obsessivo compulsivo. Ele acontece quando a pessoa tem diversas crises de compulsão e obsessão. Ele é, infelizmente, crônico e duradouro. Doutor, como poderíamos identificar uma pessoa com esse tipo de compulsão? Simples. Uma pessoa que possui o toque geralmente possui sintomas como hiperatividade, isolamento social ou ser muito agitado, né, fazer movimentos repetitivos. Lembrando que esses são apenas os principais sintomas, né? Existem sintomas muito menos perceptíveis, né, e que são muito mais difíceis de identificar. E quando o toque evolui, ele pode impactar na sua vida profissional ou pessoal, né? E a gente precisa deixar isso bem claro, que não se pode esperar até que isso aconteça. Isso pode ser muito prejudicial a quem possui o toque. Doutor, e quais os tratamentos existentes? A psicoterapia e a terapia comportamental cognitiva são tipos de tratamentos possíveis, além do acompanhamento de um médico especialista e até remédios controlados. Mas antes, é muito importante contar os sintomas para um médico. Só desse jeito, eles poderiam te encaminhar para um especialista no assunto, né? Isso é o mais importante, contar os seus sintomas para um médico. Doutor, tem algum tratamento que seja de graça, sem nenhum custo? Bom, existe um tratamento no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que oferece vagas aos portadores do toque, né, para uma participação de grupos de pesquisa em troca de tratamento gratuito, né? É uma troca justa, né? A gente ganha avanços nessa área e as pessoas recebem um tratamento de graça, o que é muito bom para o desenvolvimento e avanço desse tipo de problema. Algum número de apoio para ligar? Então, não existe um número de telefone específico para o toque, né? Mas caso ocorra uma crise muito grave, o ideal de se fazer é ligar para o 188, né? O número de valorização à vida. É uma opção muito mais viável do que você apenas ter a crise. Quais são as pessoas que, entre aspas, são mais afetadas? No geral, as obsessões começam a prevalecer no final da adolescência, sendo mais comuns em níveis escolares, atrapalhando o rendimento e a capacidade de concentração, fazendo o indivíduo se afastar de familiares e amigos, né? Consideramos comum dos 14 aos 60 anos para cima, obviamente, ah, sendo muito mais raro de crianças até 2 anos e raro também de crianças de 3 a 13 anos. Doutor, com este momento difícil que estamos passando, como a quarentena tem influenciado para pessoas com o toque? Uma das obsessões do toque é a limpeza. E com o momento que nós estamos vivendo, tem sido um grande problema, né? A limpeza, principalmente das mãos, tem sido essencial para combater o momento de pandemia que nós estamos. Mas está se tornando uma obsessão de muitas pessoas. E isso impacta principalmente na demanda por produtos como sabão, que tem crescido exageradamente.
E isso é um problema porque falta, né, nos mercados, e principalmente para as pessoas mais pobres tem sido um problema. Obrigado, doutor. Trouxemos também uma paciente que possui esse tipo de compulsão. Assim teremos exemplos maiores e uma perspectiva mais ampla. Bom dia, Mariane. Com quantos anos você descobriu que possuía o toque? Bom dia, Giovanni. Descobri minha compulsão e, coincidentemente, a minha obsessão por limpeza aos meus 21 anos. Na verdade, eu sempre tive um certo problema com bagunça e sujeira, mas eu percebi o toque quando fui morar sozinha. E arrumar e limpar a casa era a única coisa que eu conseguia fazer. E como isso afetou sua relação com familiares e amigos? Eu não suportava que entrassem com sapato em casa ou bagunçassem, trocassem uma almofada de lugar ou qualquer coisa assim. Meus amigos passaram a não querer mais sair comigo. E tanto eles quanto os meus familiares e parentes evitavam ir à minha casa. Eu entendo que eu era um peso. Até mesmo no trabalho era assim. Eu já quase fui despedida por conta dessa minha situação. Agora eu já faço um tratamento e consigo me controlar bem melhor. E conforme falamos com o doutor, você está lidando com isso durante toda a quarentena? Com certeza não é uma tarefa fácil. Mesmo com o tratamento, ainda tenho algumas recaídas, onde a obsessão pela organização toma minha cabeça. Mesmo não tendo nada a ser arrumado, ou acho qualquer coisa que eu possa pelo menos colocar em outro lugar, o meu apartamento não fica mais de 3 semanas com a mesma organização de móveis. Eu tô tentando lidar com esse problema ainda, como também possuo ansiedade e acabo tendo muitas crises, o que desencadeou ainda mais o toque. Agradeço a todos pela participação. Para dar continuidade à nossa entrevista, iremos chamar agora a psiquiatra Gabriela para explicar um pouco melhor sobre a irritabilidade e como podemos defini-la. Bom dia, doutora Gabriela. Como podemos caracterizar a irritabilidade? Bom dia, Giovanni. Obrigada pela oportunidade. A irritabilidade, na verdade, ela é normal. Isso pode ser indício de uma doença subjacente, quando os sentimentos se tornam excessivos, obsessivos e dessa forma atrapalham a vida cotidiana. Ela é como um sintoma, ou melhor explicando, é uma consequência de outras doenças psicológicas, como o transtorno bipolar do humor, o déficit de atenção, hiperatividade, a depressão, a ansiedade e muitas outras. Mas ela se caracteriza pela falta de controle do comportamento agressivo. Ela é limitada, pois ela pode ser relacionada a uma frustração. Por isso, quando se estende demais e demora muito para ir embora, é hora de a gente procurar ajuda. E Gabriela, quais os sintomas, ou pelo menos os principais? O principal mesmo é a baixa tolerância a incômodos, mas temos também a falta de controle dos impulsos. Ser uma pessoa ranzinza, explodir e ser extremamente agressivo por coisas que são de certa forma fúteis, o afastamento social, o descontrole de emoções e outros. Esses são os principais e mais comuns dessa condição. Existe algum tratamento específico para a irritabilidade? Bom, em relação a um tratamento, as únicas opções são ter o acompanhamento de um psicólogo, que é a conversa entre o paciente e o terapeuta. Alguns remédios aceitados são, por exemplo, o Wegovy, o Alprazo e o Frontal. Como não existe um exame próprio para dar o diagnóstico para a irritabilidade, o paciente recebe o mesmo de uma forma clínica. E me diz uma coisa, Gabriela. Assim como o toque, existe algum tratamento que não tenha custo ao paciente? Se uma pessoa possui um convênio médico que nele envolva a terapia, seria uma opção que de certa forma seria sem custo, mas atualmente não tem nada que seja totalmente grátis para a irritabilidade. E como a quarentena tem contribuído para os índices de aumento desse, entre aspas, sintoma, como você disse? Na quarentena estamos passando mais tempo em casa e os jovens não saem com os amigos, os médicos têm mais tarefas e nem todo mundo tem uma relação muito saudável com sua família ou o responsável que mora com eles, causando diversos desentendimentos ou brigas ou crises, e além disso a pressão que as escolas estão exercendo é muito maior, fazendo com que os alunos se sobrecarreguem e, como dizem hoje em dia, surtem. Por isso, nesse momento tão triste e tão difícil, a empatia de todos os lados é muito importante. E assim como o 188, que é o Centro de Valorização da Vida, pessoas em crise ou momentos que a irritabilidade prevalecem, tem algum número de telefone que elas possam ligar? O 188 mesmo atende pessoas com essa situação. Como eu disse anteriormente, a irritabilidade ela é um sintoma e uma consequência de outras falhas emocionais. E como a valorização da vida abrange todas elas, é um número no qual a gente pode entrar em contato. Tem alguma faixa etária onde isso prevalece? É como base a depressão, por exemplo, já que ela está extremamente, infelizmente, tão em alta. A irritabilidade, ela faz parte dela, né? Então seria um exemplo bem legal pra gente. Pessoas entre 18 a 29 anos, elas têm mais tendência a ter a própria. Mas é muito comum entre os jovens. Desde 14 anos a gente encontra bastante gente com depressão e, consequentemente, com irritabilidade. Obrigado, doutora, por esclarecer e tirar muitas dúvidas sobre o transtorno.
Agora, como última entrevista, estamos com o Davi, que é um pai de um adolescente que vive com essa infeliz doença. Bom, Davi, é um prazer te ter aqui. Conte para nós como que é de conviver diariamente com um adolescente que sofre infelizmente dessa terrível doença. Bom dia! É um grande prazer poder contar como lidamos com isso, sem que muitos outros pais ou mães passam por isso diariamente e nem todos conseguem ter a facilidade que tenho, e mesmo com o tempo não conseguem se acostumar. Descobri a irritabilidade excessiva no Lucas quando ele ainda estava no fundamental. Sempre foi um menino imperativo e nunca lidou bem com incômodos, mas não soube lidar bem com o falecimento da sua mãe. A perdeu muito novo, entendemos sua dor. Depois disso foi diagnosticado com depressão e como consequência, que já era de se esperar, os sintomas de irritabilidade começaram a crescer mais e mais. Como vocês dois lidam com isso? A pandemia tem contribuído para crises e mais? Nós dois somos muitos amigos, lidamos com isso todos juntos. Essa fortaleza e apoio da família é essencial, mas além disso, ele tem acompanhamento de um psicólogo e toma remédios controlados pelo médico da família. Faz atividades físicas e hobbies que ele gosta para se acalmar também. É claro que com toda essa pandemia tem contribuído para que o estresse dele aumente, até porque já está no ensino médio e tem um peso grande na escola. Obrigado, Davi. Isso foi muito importante. Tenho certeza que auxiliou vários pais e mães. E essa foi nossa entrevista de hoje. Espero que tenhamos ajudado a vocês e fiquem sempre atentos aqui no nosso programa. Um ótimo dia!